A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Que alegria estar aqui mais uma vez para termos aí o privilégio de juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero começar aqui já agradecendo a todos que estão conosco, aqueles que estão se inscrevendo, e estão aí dando aquele like abençoado, curtindo aí, de certo modo, os vídeos, estão comentando, né? Muito bom. A Deus em Cristo abençoe todos vocês, né? Esse feedback que vocês me dão me auxilia muito quanto ao que falar, o que fazer, como melhorar cada dia mais aqui esse trabalho, logo esse processo. Então, sintam-se e sejam sempre bem-vindos aqui a estarem conosco. Tá? Sugestões, tenho recebido também um feedback abençoado ali pelo WhatsApp mensagens, WhatsApp mensagem de carinho, mensagens de força ali, sempre, tá? Dúvidas que alguns às vezes têm e querem conosco tirar tais dúvidas, eu me sinto honrado em poder ajudar a todos vocês, tá? Sintam-se à vontade de estar sempre conosco aqui. E este vídeo, meus irmãos, será aí uma continuidade daquilo que estamos tratando nesse trimestre na revista da editora Central Gospel, LPD, número 70, aí, Lições da Palavra de Deus. Ela está falando sobre pilares da teologia prática. Pensa num assunto importantíssimo, que a gente precisa realmente aprender. E o vídeo de hoje vai falar da lição 8, cujo título é Plenitude Física, Emocional e Espiritual. Essa lição tem seu texto bíblico básico no Salmo de número 139, dos versos 14 ao 17, também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 19 e 20. Já seu texto áureo está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra introdutória dessa lição nos irá dizer, leiamos juntos a fim de compreendê-la. As discussões sobre os cuidados com o corpo e as emoções também têm ocupado grande espaço dentro das comunidades evangélicas. Há embutido nesse debate questões práticas de cunho teológico, uma vez que a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Nesta lição, será possível verificar que as decisões relacionadas a mudanças e formação de novos hábitos glorificam a Deus. Então, meus irmãos, começando aqui mais uma lição, onde estaremos tratando questões relacionadas ao corpo, à alma e espírito, nós precisamos já de início, eu diria dentro já dessa introdução, pararmos para pensar sobre alguns pontos que nos auxiliarão aí ao longo dessa lição. Para você, professor que nos assiste, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu gostaria já de lhe dizer, é claro, né, caso você julgue necessário, é só um conselho aqui, que você já parasse para pensar em algumas questões antes de começar a lição. Ou seja, precisamos ter alguns pontos em mente quando vamos trabalhar essa lição. Quais pontos são? Então, partindo de alguns pressupostos, nós entendemos que esse material dessa lição trabalha a ponto de usar aquilo que chamamos de tricotomia, ou seja, a questão é que nem todos concordam quanto a essa questão da natureza essencial do homem. Então, dentro desse assunto, nós temos, a princípio, 3 pontos de vista. Temos aquilo que chamamos de monismo, né? Monismo teológico, ou seja, da palavra mono. Logo, entende-se no monismo teológico que o homem só possui uma natureza na sua composição. E essa natureza, é claro, seria a que nós chamamos de física, o corpo. O homem só é o corpo, carne, possui aí o corpo, o monismo. Logo, quando o homem morre, não existe vida imaterial, não existe nada além desta vida, não existe o porvir. Uma vez que o homem morre, no monismo, subentende-se que morreu, acabou, já era. Nós temos também o que nós chamamos de dicotomia, entendendo que essa expressão alude a 2 questões, 2 pontos. Um deles é o fato de que o homem, segundo a dicotomia, é formado por apenas 2 elementos, né, essencialmente falando. Então nós teríamos o corpo, que é a parte física ou material do homem, como costumamos chamar, e a parte imaterial é chamada pelos dicotomistas tanto de alma quanto de espírito. Então, logo, alma e espírito, na visão dicotomista, são o que nós chamamos de termos intercambiáveis, ou seja, acaba sendo a mesma coisa. Isso é interessante. Então, os dicotomistas compreendem que o homem só possui na sua natureza essencial 2 elementos, o elemento físico
a saber, corpo, e o elemento imaterial, a saber, alma ou espírito, não alma e espírito. Por fim, nós temos o tricotomista, ou a visão tricotomista, que na verdade é a visão, a princípio aqui da lição, que vai tratar o fato de que o homem, na sua natureza essencial, possui três elementos. A saber, o corpo, que já citamos, parte física e material do homem, que segundo a Bíblia vem do pó, da terra. Gênesis 2:7, é muito claro explicar isso. E temos aí a alma, da qual a Bíblia chama lá, né, de nefesh, alma no hebraico, e psche, ou psique, aí no grego. Sinta-se à vontade, porque existem essas duas pronúncias, psique e psche. O ponto é que, por fim, nós temos o espírito, a qual nós vemos na Bíblia, e chamamos de pneumatos, ou pneuma, no Novo Testamento, e ruar, lá no hebraico. Os tricotomistas entendem que quando Gênesis 2:7 diz que o homem, Deus formou o homem do pó da terra, parte física, e aí Deus soprou nas narinas, o que se entende é que o soprar nas narinas é Deus dando ao homem o espírito. E aí o verso continua dizendo, né? E passou a ser, ou tornou-se, a partir de então, alma vivente, logo nefesh hayah. Então, a ideia clara é que esta lição trabalha com a visão tricotomista. Então, a dica que eu daria, o que eu diria a você, professor, é para que você tome muito cuidado para que a sua aula já no início não tenha esse problema, esse debate teológico em relação ao que eu citei aqui, ao monismo, ao dicotomismo e o tricotomismo. Já visto o fato de que a lição já parte de um pressuposto tricotomista, então eu acredito que não lhe será pertinente, não lhe será viável parar ou já no início da lição para ficar debatendo essas questões. Então, já explique, caso julgue necessário, a ponto a fim de que seus alunos compreendam, entendam muito bem isso, façam o que eu fiz aqui, um breve resumo, uma síntese desses três temas, apresente os temas, né? Apresente aí o monismo, apresente resumidamente o dicotomismo, apresente resumidamente o tricotomismo, fazendo com que seus alunos entendam que a lição já parte desse pressuposto, ok? Primeiro ponto é esse. Já o segundo ponto a ser trabalhado, eu acredito que ainda a guisa de introdução, embora eu demore aqui, mas a minha demora aqui é para que você, professor, não sofra tal demora na sua aula, então eu, às vezes, gasto um certo tempo aqui para trabalhar pontos, e não vou, às vezes, direto à lição, para que você pegue aquilo que eu estou falando no início, já produza, trabalhe isso, para que a sua aula flua. Então, você já entra já com essas preocupações, logo com esses pressupostos na lição. Então, partindo do princípio que nós já definimos a natureza essencial do homem, nós partiremos agora para uma segunda questão. Qual? O fato é também que a gente precisa olhar para essa lição já visto o fato de que a mesma trabalhando no tricotomismo, a gente não pode fazer essa separação no quesito de voltar lá atrás, como muitos agnósticos fizeram no primeiro século da igreja, na era da igreja, de que o corpo é mau, o espírito é bom. Tudo que é material é mal, tudo que é imaterial é bom. Pensar dessa forma não será viável, não será bom para que você possa aplicar aí a lição. Por quê? Porque se partirmos desse pressuposto, se partirmos dessa visão de que tudo que é material é ruim, logo físico, tangível, palpável é ruim, e tudo que é imaterial, invisível, tá, é bom, muitos vão dizer, ou até pensar, então não vale a pena cuidar do corpo. Para que cuidar do corpo se o corpo é mau? Por que cuidar do corpo? Para que trabalhar questões quanto à alimentação, exercícios físicos? Haja visto o fato de que o corpo é a parte má e o corpo, deixando de existir, esvaindo-se, enfraquecendo-se, será mais fácil a partir daí buscar a Deus. Muitos às vezes partem disso com aquela visão de matar a carne, né, e vivificar o espírito, ou seja, entendendo que a palavra carne está ou é uma alusão ao corpo. Lembramos que a palavra carne é a palavra grega sarx, que está lá em todo praticamente o Novo Testamento, essa expressão carne, mas a expressão carne, sarx, do grego, não alude só ao corpo físico, embora às vezes há textos que pareçam falar sobre isso. Mas há uma palavrinha grega lá, que é a palavra soma, que essa palavra soma no grego alude ao corpo físico, soma.
E também, é claro, há menções da palavra sarx, carne, aludindo ao corpo físico. Mas o ponto claro é entender que carne ali está mais ligado a um comportamento contrário a Deus, essa inclinação que o homem tem desde que o pecado passou a adentrar no mundo. Romanos 5,12 nos explica isso. Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado é quem trouxe a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Então, resumo aqui, 10 minutos eu estou tomando aqui, antes de começar a lição, para te ajudar esses 10 minutos para, de certa forma, aí, que você já comece bem a sua lição. Então, para a gente dar início à lição, vamos lá, de maneira plena. Primeira parte você entendeu aí, trabalhe um pouco dessa questão de maneira breve, resumida, bem sintetizada, a respeito da natureza essencial do homem, ou seja, esses 3 pontos, monismo, dicotomismo e tricotomismo. Faça com que seus alunos entendam, se houver dúvida da parte de algum deles, que essa lição e parte de uma visão tricotomista, ela faz essa divisão, tanto é que nós temos o primeiro tópico trabalhando o corpo, o segundo tópico trabalhando a alma e o terceiro trabalhando o espírito, para fechar aí a lição. E também, é claro, já que você vai começar a lição falando sobre a importância de cuidar do corpo físico, mostrar-nos que não é o corpo físico que é mal, não é o corpo físico que possui em si só inclinações para cometer o pecado, fazer coisas ruins. Não é isso, não é essa separação do que a alma é boa, o espírito é ótimo e o corpo é péssimo, mal. Não, simplesmente há no ser humano uma natureza entranhada, emaranhada ali de pecado, uma natureza pecaminosa. Partindo disso, a gente vai falar um pouco mais dentro da lição dessas questões, mas eu acho que já dá para ajudar um pouco aí. Continuando então, vamos lá. Primeiro tópico diz aí, saúde física, logo, corpo. Aí a palavra física aí, para entender que aqui falaremos sobre o corpo. Então, professor, aproveite aí essa lição para falar mais sobre o corpo mesmo. Trabalhe essa questão corporal, ok? Isso é muito importante, a matéria, físico. O corpo. O Criador constituiu o corpo humano constituiu o corpo humano, como um mecanismo pleno, com desempenho extraordinário entre os seus componentes. Cuidar dele de modo a glorificar a Deus significa, entre outras coisas, boa nutrição, uso equilibrado de remédios, descanso apropriado e atividades físicas regulares. Vamos lá. Então nós temos aqui um ponto claro de que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Deve haver da nossa parte um cuidado, uma atenção redobrada quanto ao bom funcionamento do nosso corpo. Já visto o fato de que Deus, quando nos criara, Deus, quando fizera o homem, né, e glória a Deus, a gente percebe, né, que realmente o corpo humano é algo muito complexo, né, coisas que a gente consegue fazer, eu diria, a nós, inexplicáveis. Deus, ao criar, nos dotou de tais questões importantes. E o que a gente precisa entender é que a entrada, ou com a entrada do pecado, o corpo também passou a sofrer algumas alterações. E essas alterações estão atreladas de maneira interna, intrínseca ao corpo, e também externa. Romanos nos diz que a natureza, ou seja, o mundo não é mais o mesmo desde que o pecado entrara nele. Já visto o fato de que há uma escala da entrada do pecado. Né? A gente tem, a princípio, a entrada do pecado no mundo angelical, ou mundo espiritual, como você quiser falar, e muitos se fazem valer do texto de Ezequiel 28,15, né? Perfeito era, desde que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Logo ali, a partir dali, dando a entender que o pecado teria sido originado, ou iniciado, melhor dizendo, né? A primeira prática do pecado teria sido de Satanás. E aí nós temos a entrada do pecado no mundo físico, que vai ocorrer a partir de Gênesis 3, né, com a desobediência clara, deliberada de Adão e de Eva. E aí o que a gente precisa perceber? A partir daí, então, o mundo não é mais o mesmo. Logo, a morte física também passou a existir, a morte espiritual também passou a existir no pecado, mas num âmbito e um quesito mais físico, que é o nosso foco, nosso alvo, eu não quero deixar de falar sobre isso, é que a partir daí o nosso corpo tem um período, ele passa a ter um tempo específico para existir. Mas uma coisa que nós precisamos entender de início é que nós
embora surja aquele pensamento, mas Deus não determinou, predeterminou, Deus não sabe o dia, Deus não, de maneira específica, escolheu o dia em que eu morrerei. Então, se eu me alimentar bem ou mal, de qualquer jeito, eu não morrerei naquele dia em que Deus determinou. Não é isso que me fará morrer logo, o dia certo. Então, vale a pena cuidar do corpo. Gente, são pensamentos, são questões que a gente precisa trabalhar na mente de nossos alunos a ponto de arrancar isso. A questão é que nós precisamos trabalhar na preservação da vida, logo, cuidado sobre o nosso corpo. O quanto nós pudermos fazer tudo que tiver a nosso alcance para que nós possamos ter uma vida boa, saudável, a gente precisa fazer. E aqui há exemplos que eu não adentrarei para que não se torne um vídeo muito extenso, mas estão por si só explicados, né? Uma boa nutrição, ou seja, uma boa alimentação, né? Nos alimentarmos bem, a ponto de que o nosso corpo venha trabalhar da maneira como deve trabalhar, o uso equilibrado de remédios, porque existe a automedicação, né? Pessoas que se automedicam e acabam com isso meio que trazendo alterações e um mau funcionamento do corpo. Descansar também é muito bom, né? Pessoas que parecem robôs, né? Tá chegando aí a inteligência artificial e tem gente que já está se considerando robô, acha que é uma máquina, acha que é um androide, acha que... Então a gente precisa trabalhar também a questão de descansar, criarmos momentos, situações, horas para que nós possamos descansar, é claro, de maneira apropriada, um bom descanso. E também, por fim, fazemos aí as famosas atividades físicas regulares, das quais eu até mesmo falarei. Eu estou pensando, para ganhar tempo aqui, eu acho que me veio isso aqui agora, e eu não edito minhas aulas, você sabe disso, eu estou pensando no término desse primeiro tópico fazer um resumo sobre a questão do corpo. Então eu vou adiantar aqui um pouco para no final do primeiro tópico fazer um resumo que eu acho interessante, pertinente e legal. Algumas coisas a serem colocadas. Então, segundo ponto, a alimentação. Vamos lá. Entre os aspectos que se destacam quanto à preservação física, encontra-se a alimentação, que deve ser saudável, privilegiando-se os produtos de origem vegetal. É importante ainda controlar o consumo de sal, açúcar, gorduras e sódio, evitando-se a ingestão demasiada de produtos de origem animal, refrigerantes, origem animal, refrigerantes, frutas e embutidos. É claro, né? A famosa salsicha e mortadela. Vamos lá. O ponto claro é, gente, que nós nem sempre conseguimos ter uma boa alimentação. O que a gente precisa entender é que parece, pelo menos, né, a visão que nós temos é que as coisas mais gostosas, mais saborosas, aquelas pessoas cujo tempero, cujo sabor é bem tratado, geralmente são essas as que estão nesse grupo aí de coisas que às vezes podem dificultar a nossa saúde. Então, eu acho que o ponto claro a se entender ficou muito bem entendido, professor. Eu acredito que dá para ganhar um bom tempo aqui na sua aula, quando você estiver lecionando, é o fato de que nós precisamos alimentar bem. E a boa alimentação é o quê? Geralmente, a boa alimentação é aquela alimentação que está de acordo com o bom funcionamento do nosso corpo. Então, é preciso entender uma coisa: existem coisas que fazem mal a todos. Já, de certa feita, existem coisas que parecem fazer mais mal a um do que a outra. Então, aqui eu diria que o ponto é fazer aquele check-up. Dentro desse check-up, procurar sempre saber o que se deve, o que se não deve comer e quantidades, né, dosagens interessantes, quantidade de coisas a se comer ou não. Então aqui o primeiro ponto está muito explicado para nós, e eu estou querendo falar de outra coisa aqui, você já percebeu que eu estou aqui ansioso para entrar no assunto que não está na revista, e por isso eu diria, tá aí, o ponto 2 é seguir o que está aqui, né, uma boa alimentação, mas essa boa alimentação, é claro, ela vai se basear, a princípio, em fugir de alimentos que muitas vezes acabam causando mal-estar, excesso de alimentação também, é bom que a gente passe a entender isso, tá? Nem sempre é o produto em si, ou o alimento, melhor dizendo, em si, mas a dosagem ou a quantidade desse alimento é que vai gerar toda essa problemática. Então, está aí muito claro, muito específico para nós. Uma ótima, uma regular, uma boa alimentação nos ajudará e muito quanto a o ótimo funcionamento do nosso corpo. Continuando aqui, nós temos 1.3, os vícios. Vamos lá. Inicialmente, o vício apresenta-se como algo prazeroso. Porém, em médio e longo prazo,
trazem consequências desastrosas à pessoa, como o desenvolvimento de enfermidades físicas e emocionais. O tratamento deve incluir medicamentos, acompanhamento psicológico e, mais importante que tudo, a libertação pela palavra de Deus. Outro ponto complicadíssimo quanto ao mau funcionamento do corpo seria também os vícios, né? A gente precisa ficar atento quanto a essas questões. Existem aquelas pessoas que são viciadas em coisas que a gente já de cara sabe que geram problemas, não é, acredito eu, a dificuldade para a maioria dos cristãos, já visto ao fato de que não há convergência ainda quanto ao fato da bebida alcoólica, o uso ou não. Existem aqueles cristãos que, lendo lá a Bíblia, entendem que a Bíblia não proíbe o uso de bebida alcoólica, mas único então somente a embriaguez ou o excesso de tal bebida, de que há ocasiões, há situações e dosagens que podem ser usadas. Eu, particularmente, sou daqueles que não defendem essa ideia, tá? Eu não, a vista ao fato pelo contato que eu tive, a vida que eu levei nessa questão alcoólica, nunca me trouxe nada de bom, nenhum benefício, então eu sou daqueles que não vê lucro ou nada que seja bom quanto ao uso de bebida alcoólica, mas o ponto claro é entender o seguinte, é que se evitar os vícios, né? Então a gente precisa ficar atento com essa questão de que o vício, geralmente, como diz a lição, é algo que, a princípio, né, a gente nem usa o termo vício no início, né? Ou seja, o uso dessas questões viciantes, a princípio é bom, é prazeroso, começa devagar, começa tranquilo, e com o passar do tempo a pessoa acaba perdendo o controle. Esse é o grande problema. Pessoas que são viciadas em medicamentos, pessoas que muitas vezes nem sentem ou não estão sentindo algum problema psicossomático, mas correm lá para aquele medicamento, tomam aquilo acaba se tornando algo diário, algo diuturno na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa entender que, no afã de, quem sabe, tomar todos esses medicamentos a fim de acabar com a enfermidade, possam ser esses medicamentos que, no seu uso em excesso, acabem gerando na pessoa tais dificuldades. Então, para vício, está aí muito claro, né? A gente tratar, acompanhar essas questões para que a gente fuja dessas questões difíceis e complicadas ligadas ao vício. Uma delas, e a mais importante delas aí, é a libertação. Buscar em Deus a libertação pela palavra de Deus. Isso será importantíssimo para tratar aí, não só tratar, mas sanar qualquer eventual problema relacionado aos vícios, tá? Então a gente parte aqui, a princípio, para o segundo tópico, saúde emocional, mas eu quero deixar essa tela presa aqui no 1.3 para tratar outros pontos aqui. Vamos lá, deixa eu fazer um breve resumo, uma síntese do que eu quero falar com vocês. O ponto é que nós percebemos aí, ao longo da lição, lendo-a, e lemos juntos aqui, que a lição tratou alguns pontos para o cuidado do corpo. Dentre eles, nós vimos a questão relacionada à boa alimentação, falamos sobre essa questão do exercício físico, né? Evitar aí questões, falaremos sobre isso depois, sedentarismo, está lá para frente, mas o exercício físico para cuidar e tratar e melhorar o funcionamento do corpo, trazer um bom funcionamento ao corpo. Falamos sobre a boa nutrição, onde uma boa alimentação, sim, ajudará a que o corpo venha trabalhar de maneira correta, mas há coisas que a gente precisa entender também. Por exemplo, e se tratando de corpo, carne e questão física, nós precisamos entender que o bom uso do corpo não está só também na boa alimentação, ou no exercício, na fuga, eu diria, né? Na distância das coisas que são viciantes, mas também está atrelado à maneira como nós usamos o nosso corpo. Isso é importante. Ou seja, a Bíblia fala muito a respeito de questões ligadas à sensualidade. Então eu acho pertinente, e aqui, é claro, como a lição não traz, você que me assiste, julgue necessário você ou não falar sobre isso, mas eu acho importante, eu acho necessário, eu julgo necessário, falarmos sobre a questão da sensualidade. Porque nós tratamos aqui que o bom cuidado do corpo, uma das questões que trabalha o bom cuidado do corpo são os exercícios físicos, ou seja, os exercícios físicos regulares trabalham o bom funcionamento do corpo. Mas a pergunta seria, qual a diferença entre nos exercitarmos para que esse exercício trabalhe a questão da melhora da saúde
da diferença entre só buscarmos tais exercícios, uma questão estética, visível. Então nós vamos entender uma coisa. A gente quer que o nosso corpo, a gente quer fazer exercícios físicos, malhar outras coisas mais, para que o nosso corpo funcione bem, de maneira regular, como deve ser, ou estamos só, única e tão somente buscando a questão estética, mas uma estética que não fica só atrelada a nós, mas uma estética que é mostrada e demonstrada às pessoas. Você me entendeu aí? Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Eu estou me exercitando, ok? Mas o meu exercitar, usar o meu corpo para me exercitar, para que ele funcione melhor, precisa ou compreende o fato de que eu deva mostrar esse corpo a todo mundo, todo ele, esse é o ponto, né? Há pessoas que, no afã de se exercitarem, usam roupas que não condizem com o cristão. Dá para se exercitar, dá para malhar, dá para correr, dá para nadar, dá para fazer tudo isso, porém, de uma forma a não causar, trazer nenhum tipo de escândalo. Nós não podemos, com a desculpa de melhorar o funcionamento do corpo, fazer o exercício para ficar melhor, a saúde, com a desculpa de buscarmos saúde, nos tornarmos sensuais. A Bíblia proíbe a sensualidade. Esse é o detalhe. Então a gente precisa falar sobre isso. Eu vou tratar, é claro, isso de melhor maneira agora com vocês. Porque a questão é que muita gente acaba se esquecendo disso. Muitos são os que, eu estou malhando, e eu nada tenho contra isso. Também preciso, né? Estou até sobrepeso. Mas o ponto é, dá para malhar, dá para me exercitar, dá para cuidar do meu corpo sem ser vulgar, sem me exibir, sem... Eu sei que talvez alguém venha discordar nesse ponto, talvez alguém num comentário, e sinta-se à vontade, tá? Você não precisa concordar comigo em tudo, você é livre para opinar e aí colocar o comentário que você julgar que deve pôr, tá? E eu estarei aqui respeitando, sempre. Mas o ponto claro é que a Bíblia também trabalha a sensualidade. A sensualidade não é vista na alma. Falou, tem uma alma sensual. Gente, que espírito, olha, espírito cheio de curvas, olha que espírito bonito, olha que espírito bem tratado. Não se vê visivelmente essa questão de espírito e alma, são questões imateriais. É um material que muitas vezes é visto quando o assunto é se exercitar. Então dá para nos exercitarmos sem sermos sensuais a ponto de que isso cause escândalo. Isso também é um cuidado com o corpo. Então, cuidado com o corpo não é só alimentar bem, concordo, estou aí junto com a lição, corroboro. Cuidar do corpo é fazer uma série de coisas, sim, ok? Evitar vícios, excesso de remédios, excesso de alimentação, tudo isso está correto. Porém, eu acredito, que cuidar do corpo é também preservar o corpo, já que a lição parte de um pressuposto onde que o nosso corpo é templo do Espírito. E o templo do Espírito não é só cuidado com comida, o templo do Espírito, ou boa alimentação, o templo do Espírito não é só cuidado com exercícios regulares, mas o templo do Espírito também é cuidado, é preservado, ou seja, com pureza, com santidade. E aí, um desses pontos é que nós, às vezes, no afã ou na desculpa de buscarmos, estou me exercitando, mas há pessoas que só fazem os tais exercícios, as academias e questões, lembrando que eu não sou contra, mais uma vez, mas há pessoas que só procuram esses tipos de questões nos períodos de verão. Passa o ano inteiro comendo, se empanturrando de gordura, vem o verão, que é a época de sair nas ruas, sol quente, exibir o corpo, passear no calçadão, aí vamos para a academia. Para que quando o verão vier, esteja bonito, esteja tal. Acaba o verão, faz que nem, né? Entra na toca de novo e começa. Comer, 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 vida sedentária, tem gente que bebe, fuma e coisas agora. O cristão não, é certo, não deve. Mas eu estou pegando no modo geral. Muitos são os que fazem isso. Então a pergunta é, a nossa busca pela melhoria do corpo é por uma questão de saúde ou é só estética? Porque se for só estética, eu vou me exercitar ao máximo e quando eu achar que o corpo está já como eu queria, eu vou começar a arrancar partes da roupa, ou diminuir a quantidade de roupa para que as pessoas vejam. Esse é o detalhe. Então a gente tem homens cristãos que estão malhando, pegando peso ali, mas
até então nunca andou sem camisa. Entrou na academia hoje, né? Faz de conta que hoje é segunda-feira. Então entrou na academia hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, já está andando sem camisa. Para todo mundo mostrando. A gente sabe, repito, a Bíblia trabalha a sensualidade. A Bíblia mostra que nós não devemos ser sensuais. Esse é o ponto. Então tá aí. Tem que se haver esse entendimento. Quero ser saudável ou só quero ser sensual? Ou só a estética que conta? Então, cuidar do corpo também é evitar a sensualidade. E isso a gente precisa falar. Isso é um detalhe interessante. Então, tudo que é sensual, por demais, tá? Há um limite para a sensualidade, há um limite para a beleza. Mas uma beleza pura, uma beleza bíblica, uma beleza rara, uma beleza genuína dentro da Bíblia. Então, a gente precisa procurar entender qual é esse limite. Ok? Vamos lá, então. Um ponto, ou melhor dizendo, tópico 2, segundo tópico. Saúde emocional. Vamos trabalhar, então. Aqui você, professor, já entende que falamos do corpo, ainda que resumidamente, no início. Agora estamos falando sobre a alma, os cuidados com a alma, saúde emocional. Entendendo, como muitos, que a alma é a sede das emoções, por isso, saúde emocional. Não seja pessimista. O pessimista é aquele que tem uma visão distorcida dos fatos. Ele enxerga as circunstâncias de forma derrotista, supervalorizando as adversidades e esperando um iminente fracasso. Nós temos aqui um grande inimigo da alma, o pessimismo. Geralmente o pessimista é aquela pessoa, como está muito claro aqui, é aquela pessoa que vê negatividade em tudo, aquela pessoa que não consegue enxergar a famosa luz no fim do túnel, aquela pessoa que tudo para ela vai dar errado, tudo já deu errado. Ela não inicia nada porque ela já teme iniciar, tendo em mente, na visão dela lá distorcida das coisas, é que já vai dar errado. Aquela pessoa que, ao invés de contagiar quem está perto para que essas pessoas façam, busquem também, é uma pessoa que, para ela, tudo está ruim. Os conselhos, geralmente, do pessimista, ou o que eles chamam de conselhos, geralmente são coisas que fazem com que aqueles que estão ao seu redor desanimem. Então, gente, nós estamos entendendo que precisamos cuidar de nossa alma. E uma boa coisa para nos auxiliar no cuidar da alma, dos nossos sentimentos, é não sermos pessimistas. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso que nos auxilia, que nos garante a vitória, que nos dá a sua bênção, e a maior bênção de todas é a presença de Deus. Não fique pensando aí só que bênção são as benesses que a gente recebe aí, coisas materiais, ou situações, circunstâncias, mas a maior e melhor de todas as bênçãos é termos a presença gloriosa de Deus em nossas vidas. Isso nada pode mudar. E a gente precisa entender o seguinte: no cuidado da nossa alma, nós precisamos evitar. Estou falando de pessimismo, mas você vai entender que a sequência é a mesma. Evitar sentimentos que nos põem para baixo, evitar coisas que nos fazem, muitas vezes, pararmos ou estacionarmos da fé e da vida. E o pessimismo é uma dessas coisas. Então não seja pessimista, entenda, busque enxergar a vitória e use até mesmo as derrotas da vida, as adversidades da vida para vencer. Ah, não vou fazer porque vai dar errado. Tá, a gente precisa fazer partindo do pressuposto de que pode sim dar errado. Mas a questão é, se der errado, o que fazer a partir do erro? O que fazer depois que as coisas derem errado? A gente pode, inclusive, usar esse erro, usar esse fim inesperado, esse fim ruim, como um combustível para melhoria. Aprendermos com isso, experiências boas virão, até mesmo com as coisas difíceis que deram errado nas nossas vidas. Então tá aí. Um bom remédio para cuidar da alma é não sermos pessimistas, tá? Não seja pessimista. Segundo, aprenda a lidar com a tristeza. Todas as pessoas invariavelmente enfrentam momentos duros na vida. Alguns conseguem ultrapassá-los mais facilmente que outras, né? O dia mau, o dia da tristeza, também tem o potencial de transformar o ser humano e de fazê-lo uma pessoa melhor. Entender como enfrentar a tristeza é um antídoto contra o estresse e a depressão. Além disso, colabora para a conservação do bem-estar em todas as áreas da vida.
Outro ponto importante, como nós acabamos de ver aqui, é aprendermos a lidar com a tristeza, que é um outro sentimento ruim, machuca, né, arrebenta com a nossa alma. Então, no cuidado com a nossa alma, no cuidado com os nossos sentimentos, nós precisamos aprender a lidar com a tristeza. Porque a tristeza, ela é inesperada, ela vem, ela nos toma. Muitas são as coisas que acontecem para nos entristecer, questões que muitas vezes nós mesmos acabamos de um jeito ou do outro buscando, mas o ponto claro é entender o seguinte: entendermos que nós precisamos aprender a lidar e enfrentar essa tristeza. A gente vê que a lição diz aqui, né? Algumas pessoas conseguem ultrapassá-lo mais facilmente que outras. Há pessoas que lidam melhor com essa situação, mas a questão é que nós precisamos aprender de maneira clara, à luz da Bíblia, a como lidar com essas questões. Diz aí, o dia mau, o dia da tristeza também tem o potencial de transformar o ser humano e de fazê-lo uma pessoa melhor. Se nós buscarmos aprender com os momentos de tristeza, nós certamente sim nos tornaremos pessoas melhores. Então, rumo ao cuidado da nossa alma é não sermos pessimistas, como a gente viu anteriormente aí, tá? É aprender a pensar de maneira positiva, aprender a buscar diante de Deus a direção para profetizar bênçãos e vitória, crer na palavra de Deus de maneira clara e específica e entender também quando as coisas não acontecerem como nós queríamos que acontecesse, porque na verdade o que vale é a vontade de Deus acima sempre da nossa. Em segundo lugar, quando vier a tristeza, porque ela certamente vem, por um motivo ou outro ela acaba chegando, precisamos aprender a lidar com ela. É inevitável, diversas vezes, fugir da tristeza. Mas o ponto é que se nós aprendermos a enfrentá-la, nós teremos, como diz a lição, um bom antídoto. Por quê? Contra o estresse e depressão. Porque a tristeza, se não tratada, se não cuidada, nos levará a coisas maiores e piores, sentimentos nos quais não teremos depois controle sobre os mesmos. Então, aprender a lidar com a tristeza nos auxiliará muito. Isso é interessante, tá? Então, tá aí um bom recado para nós, tá bom? Uma boa dica para nós é aprendermos a lidar com a tristeza. Seguindo, cuidado com a ansiedade, outra inimiga ferrenha. Jesus deu importantes orientações sobre como vencer a ansiedade. Esperar, confiar e crer em Deus, o Pai. O apóstolo Pedro, de igual modo, já reconhecendo naquela época os efeitos destrutivos dessa emoção negativa, declarou: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma outra inimiga terrível e ferrenha da nossa alma é a ansiedade. A ansiedade nos faz, muitas vezes, sofrermos de maneira antecipada. Esse é o grande problema. Pessoas ansiosas tendem a não dormir direito, tendem a não se alimentar direito, tendem a criar situações que ainda não aconteceram, tendem, como eu já disse aqui, a sofrer de maneira antecipada. Esse é o grande problema, um dos maiores problemas da ansiedade. Então, nós precisamos, diante de Deus, aprender a lidar com a ansiedade. E aí está uma boa dica, né? Para lidar com a ansiedade, esperar significa crer que Deus fará, confiar, isso é interessante, significa crer que todos os processos, enquanto aguardamos, estamos esperando o cumprimento do que queremos, tudo que está acontecendo é Deus trabalhando, tratando e moldando o nosso caráter. Crer é, ainda que não estejamos vendo, temos a certeza de que Deus fará, é a palavra pistere, fé, crer. Isso é interessante. E também fica aí para nós a dica de Pedro, né? Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É bom, e eu acredito que talvez a pessoa seja pertinente você fazer uma espécie de link, né? Você pode aí estar, caso queira fazê-lo, na sua aula, linkar os assuntos ou o tema que Pedro cita aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele, lá com o capítulo 5 de Lucas. Porque lá em Lucas foi o que Pedro fez. Pedro está ensinando aqui em 1 Pedro, na sua epístola, o que ele fez lá em Lucas 5. Lembra? 4 homens, embora o texto apresente 3, inclusive pessoas têm dificuldade com isso. O texto de Lucas cita 3, mas o que não significa dizer que só tinham 3. Inclusive é uma canção muito bonita, né, cantada pelas crianças, Pedro, Tiago e João, num barquinho, no mar da Galileia, lançaram a rede e não pegaram nada. Eu não vou cantar aqui que eu não sei cantar direito. Mas
Muitas pessoas acham que só estava lá Pedro, Tiago e João, mas uma lida lá em Marcos 1, leia Marcos 1, professor, aí para os seus alunos, nos mostrará que André também estava lá. Isso é interessante. E aí, o que Pedro fez foi, naquele momento, Jesus pede aquele barco, a gente fala muito sobre isso, né? Usa muito esse texto para pregar. Pede aquele barco emprestado, o barco era o barco de Pedro, Jesus, então, manda com que eles lançassem as redes para pescar, ao mar alto, né? Vamos ao mar alto e lança redes para pescar. E Pedro disse, Senhor, o mestre, algumas traduções trazem, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, algumas traduções dizem, mas porque mandas, lançarei a rede. É interessante, né? Vamos falar sobre isso. Porque o interessante é percebermos aí, ó, lance sobre ele, né? Ou algumas traduções, lançando sobre ele. E é isso, como eu estava falando aqui agora, que Pedro acabou fazendo. Quando ele disse para Jesus, né? Mestre, havendo trabalhado toda uma noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu lançarei a rede. Ele lançou a rede sobre a palavra, né? E a palavra lá a palavra, a expressão grega remate, não é a palavra logos, tá? Perceba isso. Há uma diferença entre logos e remate. Logos, palavra escrita, palavra de Deus. Remate, do qual usamos a expressão rema, palavra dita, pronunciada, falada, dando a entender que Pedro teria lançado aquela rede sobre o que Jesus lhe houvera ensinado naquele barco. As coisas que ele ouviu no barco lhe serviram como combustível de fé para que ele lançasse a rede. Então, ansiedade. Para cuidar da ansiedade, façamos como Pedro. Assim como Pedro lançou a rede ao mar ao ouvir a palavra de Cristo, nós lancemos também essa ansiedade sobre Cristo. Isso que é interessante. Lancemos sobre o oceano ali glorioso que é a pessoa de Cristo e certamente colheremos, como Pedro colheu, né? A palavra, o texto não diz pescar, mas colheu, isso é interessante, e nós vamos colher também em nome de Jesus. Quando plantarmos a fé, colheremos também bênçãos maravilhosas diante de Deus. O ponto é esse, cuidar da ansiedade, tomar conta desse sentimento que muitas vezes destrói e afeta a nossa alma. Cuidado com o sedentarismo. Vamos lá. O sedentarismo enfraquece a estrutura biopsicossocial, de homens e mulheres, trazendo muitos males à saúde. Deste modo, vencê-lo é de fundamental importância para que a pessoa se sinta feliz e tenha saúde em todos os sentidos. Outro ponto importante é a questão do sedentarismo. E é interessante porque eu fiquei lendo a revista, fiquei lá lendo biopsicossocial, para chegar aqui no vídeo e não travar, e justamente na hora de ler eu travei. Aleluia, vou lá, biopsicossocial, né? Não trava a língua. Mas o ponto claro é entendemos o seguinte, gente, sedentarismo, tá? Ser sedentário, não se exercitar, aquela pessoa. É outro detalhe interessante, por quê? Porque você percebe que o sedentarismo aqui não foi imposto na lição, lá na parte do corpo, né? Por que não ter colocado lá? Mas é interessante porque o sedentarismo também trabalha essa questão ligada ao sentimento, à alma. Isso é interessante. Porque geralmente, ou via de regra, o sedentário, ele tende a não só ser alguém que não exercita o corpo, mas o sedentarismo faz com que a gente não exercite mais nada. Há pessoas que param num canto, não leem um bom livro, não buscam ali um relacionamento com pessoas abençoadas ao seu redor, aprender, buscar, não faz um curso. Há pessoa que para no tempo. O sedentário é aquela pessoa que para no tempo e não se exercita, ou seja, não exercita nem o corpo e nem a mente, nem a alma. Então isso é interessante. Para cuidarmos da alma, nós devemos também buscar algumas atividades que podem nos auxiliar. Destrancar a faculdade, voltar a estudar, isso para bem, para nós. Não é uma questão de ego, mas uma questão de aprendizado, conhecimento. Agregar conhecimento faz bem à alma. Isso é importante. Praticar tarefas, questões até mesmo sociais aí, e junto também sair com a nossa família, ajuda de maneira específica a nossa alma, trabalha bem, trabalha de maneira importante a alma, é muito bom para a alma. Então, o sedentarista sofre muito, por quê? Porque seu corpo não está funcionando bem, porque ele não o exercita, logo também sua alma, porque ele não adquire, não aprende, simplesmente para no canto, estaciona,
e não vive de maneira plena, de maneira gloriosa. Então, também para a alma, um bom cuidado para a alma é evitar o quanto puder o sedentarismo, ok? Continuando, nós temos o terceiro e último tópico, saúde espiritual. Olhemos para isso. Vamos lá, então. Saúde espiritual é o assunto que nós iremos tratar agora. 3.1. Oração. Um dos aspectos mais essenciais na vida cristã é a oração. Jesus ensinou-nos a orar. Mateus 6,6. Deixou uma oração modelo. E ele mesmo orou com os seus discípulos. Cristo também revelou que a oração é um revigorante espiritual. Ademais, a recomendação paulina é à igreja sobre oração aplica-se a qualquer tempo. Orai sem cessar. Aqui nós estamos falando agora sobre os cuidados com o espírito, partindo lá daquele pressuposto inicial, que nós trabalhamos na lição, né? Tricotomia, é a visão da lição. O corpo, nessa sequência aqui, corpo, alma e espírito, porque existem, né, pessoas que debatem quanto a isso. Há quem diz espírito, alma e corpo, entendendo que antes de Deus formar o pó da terra, Deus formou, sim, o homem do pó da terra, mas antes de formar, Deus já tinha em si a vida para o homem. Então o espírito teria vindo e a alma antes do corpo. Então há quem diga espírito, alma e corpo, uma ordem. Há quem diga corpo, alma e espírito. Gente, aqui a ordem dos fatores não vai alterar em nada o produto. Tá? O ponto é que a lição trabalhou o corpo, trabalhou a alma e agora estamos adentrando o espírito. E para o espírito está aqui. Nada melhor do que a boa e abençoadora oração. Nós precisamos orar. Orar nada mais é do que falar com Deus, estarmos ligados na videira todo instante, em oração, falando com Deus. E o mais importante é entender o seguinte, em todo o ministério de Jesus, a gente viu claramente, é visível, é ler o texto, é ler os evangelhos, a gente percebe claramente a oração presente em todos os momentos do ministério de Jesus. Então nós precisamos orar para cuidar do nosso espírito, da nossa vida espiritual. Um bom processo é a oração. E é interessante que Jesus diz, né, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a gente precisa orar e em plena vigilância, estarmos vigilantes em oração, em fervente oração, clamando a Deus para orar. Jesus é nosso exemplo. Ele orou, né, muito com os discípulos, ele deixou uma oração para nós, como modelo de discípulo, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou aquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso, entendendo que quando nós devemos orar, não é a repetição que fará a diferença, não deixou algo para ser repetido no sentido uma reza, mas quando a gente for orar, tomarmos ela como base, por exemplo, Pai Nosso. Então entendemos, quando eu uso a expressão Pai Nosso, eu entendo quem Deus é, Pai, entendo que não é só meu, não é algo exclusivo, Pai Nosso, estás no céu acima de tudo. Isso que é interessante. Aí continua, né? Pai nosso no céu, santificado seja o seu nome. Toda aquela sequência da oração do Pai Nosso é um modelo para nos ensinar a orar. Então a oração está presente, né? Para ganhar tempo aqui. Revigorante espiritual, isso é interessante, né? Para que a gente não entre em tentação. Então a oração renova. E Paulo também encerra dizendo, Tessalonicenses aqui a lição, orai sem cessar. Então, a oração ela deve ser a todo instante, a todo tempo, a todo momento das nossas vidas, um bom revigorante, um melhor remédio para a área espiritual, tem seu início na oração. Continuando, nós temos aqui o 3.2, meditação na palavra de Deus. Vamos lá. A Bíblia é o supremo alimento para o espírito. A palavra de Deus preenche as carências espirituais de todos os que estudam e se dispõem a segui-la. Além disso, ela tem a capacidade de atingir as regiões mais profundas de uma pessoa e solucionar problemas que médicos e psicólogos não conseguem elucidar. Além de nutrir o espírito, a palavra de Deus é o guia do cristão, a bússola que o conduzirá à vida eterna. Um maravilhoso e santo remédio para nosso espírito é meditarmos na palavra de Deus. Tá? Embora a palavra meditação tenha tomado uma conotação ruim, às vezes para alguns pensam que meditar
aquela visão ligada, né, a religiões orientais ali, mas meditar nada mais é do que estudar, absorver e principalmente pôr em prática o que a palavra nos ensina, é viver o que a palavra nos manda viver. É, aderirmos de maneira bem plena e específica a tudo que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o ponto. Então, precisamos meditar. Um bom, maravilhoso, salutar remédio para o espírito ou para todo o nosso ser, é claro, é buscarmos a palavra de Deus. Que a Bíblia precisa ser por nós diariamente, dioturnamente, a todo instante, sempre que é possível, nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela faz coisas que ninguém faz, que nenhum objeto, nada no mundo faz. Ela faz o que as pessoas não podem fazer, ela faz o que coisas não podem fazer, ela vai a lugares onde ninguém consegue chegar. Isso é bem interessante, né? Hebreus 4:12, divisão da alma e espírito, onde é isso? Só a palavra de Deus é capaz de chegar lá. Sem contar o fato de que ela nos alimenta. Para alimentarmos o corpo, nós temos alimentos, né? Para que não soframos de inanição. Mas para nossa alma e o espírito, o alimento é a palavra de Deus. Isso é interessante, o pão vivo ali, a palavra, o maná de Deus, Cristo Jesus, a palavra de Deus. 3.3, temor a Deus. Somente em Provérbios a palavra temor é encontrada 14 vezes. O primeiro versículo no qual a expressão temor do Senhor aparece nesse livro é bem sugestivo. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pode-se dizer, desse modo, que, por meio do temor a Deus, o cristão livra-se das consequências da desobediência. Trata-se, antes de tudo, de uma atitude inteligente e sábia. Então, está aí. Outro ponto maravilhoso também para o nosso espírito é, seguindo essa sequência, temor a Deus. Lembrando que a palavra temer e temor, ela tem algumas conotações na Bíblia. Temor pode representar, simbolizar medo, ter medo, tá sentindo medo profundo, pavor terrível. E também temor, o respeito, o reconhecimento, uma reverência diante de Deus. E nós precisamos ter as duas coisas. Temer como reverência e também temer. O Senhor está ensinando a ter medo de Deus. Um medo ligado ao respeito. O medo, se bem dosado, até nos ajuda. O medo de fogo me evita morrer queimado. O medo de muitas águas pode me evitar morrer afogado. Então tem gente que não entra de peito aberto para as coisas e acaba com isso, atraindo para si problemas. E aí Lucas, se não me falei, Lucas 12, eu não li isso aqui agora, mas me veio aqui à mente, e se eu estiver errado, peço perdão, mas Lucas 12. Não temei os homens que matam a carne, nada podem fazer com a alma, né, com o espírito. Eu direi, pois, a quem deveis temer? Temeis, e aí ele fala, é a Deus, esse é o detalhe. Então, temor, e a palavra temor no grego, pesquisa lá. É temor, respeito ou ter medo? Vamos entender alguns pontos aqui. Mas a ideia é, para a lição, temor, respeito, temer, isso é interessante, temer a Deus, reverenciar a Deus, entender que Ele é soberano, que a vontade dEle impera sobre a nossa. Isso faz muito bem a nós. Tá? Entender que embora eu queira algo, embora eu almeje algo, embora eu galgue algo, se isso não acontecer, toda a honra e glória seja dada a Deus. Ou seja, entender que Deus também diz não. A gente acabou criando um Deus para nós que só diz sim. Sim para tudo que queremos e pensamos. Quando na verdade Deus é soberano. E quando ele disser sim, amém. Se ele disser não, amém também. Santificação. O Senhor, que é completamente santo, requer dos seus servos a obediência, a observância do seu exemplo de santidade, conforme declarou Pedro. Na antiga aliança, Deus elegeu Israel para ser o seu povo santo. Na nova aliança, a era da graça, ele convoca a igreja para santificar-se em Cristo. Por fim, nós temos um santo, maravilhoso remédio para nós, para o nosso espírito, alma, corpo, para a nossa vida, para o nosso ser. Santidade, separação do pecado, separação das coisas que desagradam a Deus, procurar levar em Deus, na presença de Deus, uma vida santa, pia, agradável, reta diante do Senhor. Como é que a gente faz isso? A gente busca se separar das coisas que Deus abomina, que aborrecem a Deus, levar uma vida de santidade. E aí eu volto lá no início da aula, que eu falei sobre o corpo, né?
Lembremos que santidade também inclui o fato de evitarmos a demasiada sensualidade. O ser humano por si só, há no ser humano algo ligado ao ser humano à sensualidade, ou seja, a esposa tem que ser sensual para o seu marido, logo vice-versa, o marido também ser sensual, atrair a sua esposa, logo a esposa o marido. No casamento. Mas a pergunta é, tal sensualidade deve exceder o casamento? Ela deve ir além? Ela deve ir para fora? As pessoas precisam mostrar para todo mundo que são sensuais? Entendemos que não. Então, santidade, logo, separação de coisas ruins e maléficas. Eu diria aí, fechando aí a nossa lição, santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a qual, percebe que o texto não diz as quais, porque nem sempre, embora persigamos a paz com todos, sigamos a paz com todos, nem sempre conseguiremos ter tal paz com todos. Existem aqueles que, por motivos desconhecidos a nós, não gostam de nós, acabam até dizendo que nos odeiam, sem que a gente saiba, e nem chance nos dão para que a gente possa resolver tais questões. O ponto é esse. E aí a gente conclui a lição, mais uma lição concluída. Espero, peço que Deus venha, por intermédio do seu Espírito, falar melhor ao coração de vocês. Se alguma coisa não fui bom, peço perdão. A gente faz aqui ao vivo, correndo, gravando. Já expliquei que não tenho todos esses equipamentos tecnológicos, não detenho também conhecimento com edição e coisas mais, então às vezes fica devendo alguma coisa aqui. Mas, no mais, que Deus abençoe. Fique à vontade, você que não é inscrito, deseja se inscrever, se inscreva no canal. Para você que quer ter aí, entrar em contato conosco, para que a gente, de repente, caso você queira, esteja na igreja de vocês, 27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 999-30-8767 é o telefone que você tem contato para falar conosco. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus aí até a próxima aula, querendo o Senhor. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.